Irmãos, hoje é dia das mães, né? Então, nós ao final estaremos fazendo uma oração especial pelas mães, e a mensagem dessa noite tem algo a ver exatamente com isso, né? Com as mães, com o amor das mães, né? Por isso nós temos aí, Priscila? E eu quero falar para você que é dos grandes privilégios que é dado à mulher, o privilégio de concluir o gesto de criar. Obrigado. Por que eu estou falando concluir? Porque nenhuma mulher gera sem o marido, né? Claro que não. Né? Então, há um gesto complementar entre marido e mulher, mas a mulher é que ela se torna tabernáculo dessa vida, né? Eu hoje estive lá em Itaperuna com a minha mãe, quanta alegria em rever a minha mãe, abraçar a minha mãe e falar, puxa vida, quanta coisa a minha mãe sabe de mim que sequer eu imagino. Às vezes, sempre quando eu vou conversar com ela, sempre sai uma faísca de lembrança sobre coisas que eu sequer sabia. Eu pela manhã conversei, falávamos sobre meus tios, e sempre vem um assunto ou outro. Há coisas que eu não sei que a minha mãe sabe, amém? Amém? Há coisas que você viveu que só a sua mãe sabe, ou só o pai, só Deus. Deus sabe coisas de nós que nós também não sabemos. E a ministração está no livro de Mateus capítulo 12. O amor e seus significados. Diz assim a palavra, você pode seguir por ali. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Som. Disse-lhe alguém: eis que ali fora estão tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite e pedir que o teu Espírito Santo esteja enchendo este lugar de tal maneira, Pai, que nenhum espírito contrário possa intervir, atrapalhar, desviar a nossa atenção daquilo que pretendes falar com o teu povo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o amor e seus significados. Na verdade, a gente aprende a falar ouvindo, né? Uma coisa muito simples, muito básica. Mas às vezes isso foge ao nosso entendimento. O que representa isso? Você aprende a fazer vendo, aprende a falar ouvindo. Então há uma experiência anterior sobre tudo que você tem hoje na sua vida. Essa experiência anterior, ela se constitui no amor. O amor gerou toda a vida na Terra. É o amor. Né? E você tem diversos significados. Por exemplo, quando você vai procurar a cultura helênica, ou a cultura grega, melhor dizendo, você vai encontrar várias palavras expressando o significado da palavra amor. Jesus, quando estava conversando com Pedro, ele falava assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, sabes que eu te amo.
E ele por 3 vezes falou isso, mas por 3 vezes ele usou sentidos diferentes, porque cada um tem uma experiência de amor diferente. E a gente, na fala popular, a gente fala assim: amor de mãe é um amor incomparável, amém? Amor de mãe é um amor incomparável. Eu acho isso também, né? Pelo que eu tenho visto na minha casa, na minha mãe, e acho isso. Mas, sobretudo, quando eu começo a ver, por exemplo, a Jane, os cuidados dela de casa, com os filhos, eu percebo que há uma singularidade no amor de mãe. Por isso que os gregos, eles foram tão específicos quando falavam de amor. Nós somos lusitanos, portugueses, e nós não somos assim tão específicos. Quando a gente fala amor, nós estamos usando uma palavra para vários significados. Os gregos usavam várias palavras para vários significados. Então a linguagem deles é muito propícia à filosofia exatamente por isso, porque eles sabem exatamente nominar o objeto, dar a descrição por objeto. Por exemplo, quando você está falando de um amor entre um homem e uma mulher, você não está falando do mesmo amor entre a mãe e o filho. Então, o amor entre um homem e uma mulher, eles chamam de eros. Eros que se opõe, né, a thanatos, que é morte. Quando você está falando de um amor entre 2 irmãos, você está falando de um amor que é filho, né? É filis, né? Então você vai encontrando esse sentido de filho. Quando você encontra irmãos que se amam de uma forma especial, você tem frater, que daí você vai usar no português a fraternidade, né? Os vários sentidos para a palavra amor. E cada vez mais aqui no nosso mundinho, aqui no nosso país, quando a gente comemora o amor de mãe, o Dia das Mães, a gente também fica cheio dessas dúvidas, porque o amor tem uma amplitude tão grande e às vezes perde o significado, né? A gente às vezes fala para uma pessoa: eu gosto tanto de você. O gostar tanto de você é sinônimo para amor algumas vezes, mas nem sempre, porque quando você gosta, gosto é preferência. Preferência é, na verdade, separação. Eu gosto de você. Então, preferência: eu gosto de laranja, eu gosto de melancia, eu gosto de arroz, eu gosto de bife. Porque me dá contentamento. Então, esse gosto não pode ser comparado com amor. Porque o amor não espera nada de retorno. Esse é o amor de mãe. É um amor que se doa, sem esperar retorno algum. Eu até às vezes penso que a mãe espera sim. Um cafunézinho de filho sempre cai bem. Amém? Não é? A mãe sempre fica um pouquinho assim, esperando aquela hora, né? Faz, mas se também não vier, vai fazer de novo. Porque não tem. Se você pegar a sua Bíblia aí em Isaías 49, você vai ver que o amor de Deus excede o amor de mãe. Culturalmente a gente fala assim: nada se compara ao amor de uma mãe, não é verdade? Você fala assim: nada se compara ao amor de uma mãe. Sim, mas o amor de Deus excede o amor de mãe. Isaías 49, eu até... O Lucas, cadê o Lucas? Tá, o Abraão, cadê? Abraão, coloca um pouquinho mais de agudo nesse microfone aqui, por favor. 15, Priscila, desculpa não ter te falado isso. Isaías 49, 15. Você vai ver: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está falando isso. Pode, é uma coisa muito absurda. Pode botar mais agudo. Uma coisa muito absurda você pensar assim, que uma mãe vai pegar... Olha só, você olha essa cena aqui, né? A mãe está ali, né? Ela, na verdade, você consegue imaginar que a mãe está perdida num lugar, alguém trouxe uma comida, ela vai olhar para a filha e falar assim: sai lá, vai cá que a mamãe vai comer. Não vai fazer nunca, né? Não vai fazer. O que a mãe vai fazer? Vai dar comida para as duas,
né, depois que as duas terminarem, né, eu tenho até uma história que me ocorre agora da minha avó. Minha avó morreu muito cedo, morreu com 60 anos. Mas eles quiseram, ainda quando ela estava viva, claro, evidente, pastor, não iam fazer homenagem dela morta. Mas quando ela estava viva, foram fazer uma homenagem para ela e fizeram um almoço, convidaram todos os filhos, eram 14. Quando eu falo aqui na igreja que a gente tem que orar por 12 filhos, é porque é um número razoável. É um casal ter 12 filhos. E eu sempre falei lá em casa que eu queria ter 12 filhos. Minha esposa se fez de surda, teve só 2. Mas eu queria ter 12. Aí o que acontece quando eu fizer esse almoço assim, e na hora da revelação do almoço, quando abriram assim o lençol que estava escondendo aquele prato maravilhoso, tinham 2 coisas reservadas para ela: raspinha queimada de arroz e pé de galinha. Tinha uma tigela cheia de pé de galinha e raspinha de arroz. Ela olhou e falou assim: cruz credo, o que é isso? Aí fala assim: mãe, é homenagem, porque nós chegamos à conclusão que era o prato da sua predileção. Porque todas as vezes que tinha frango, você queria o pé. E todas as vezes você colocava a rapinha no prato do arroz. Ela olhou e falou assim: porque eu tinha 14 filhos para alimentar, a única coisa que eu tinha era o pé da galinha e a rapinha do arroz. Não era, tira esse negócio para mim que eu fico até chateado com isso, né? Porque na verdade a mãe nunca vai esquecer de alimentar prioritariamente aos seus filhos, e ela às vezes fica até atrás com aquilo, né? Se prejudica para que os seus filhos possam ser alimentados. Mas a palavra do Senhor, que a Priscila tirou ali, em Isaías 49:15, diz assim: pode uma mulher esquecer de seu filho? Deus está falando de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso pode? Ah, pastor, acho que não pode. Eu acho que pode. Às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. Mas Deus cria ali uma coisa. Mas ainda que esta se esquecesse, e ele completa uma coisa tremenda: eu todavia não me esquecerei de ti. Porque leia-se ali, interpreta ali: porque o meu amor por você é maior que o amor que a sua mãe tem por você. Não é? Às vezes a gente fala assim: por que não chamaram Deus de mãe? Não é? Porque eu acho tão maravilhoso. Porque, primeiro, porque a sociedade era patriarcal, mas sobretudo porque o amor de Deus excede ao amor de mãe. Você acha que o amor da sua mãe é grande? O amor de Deus é maior ainda. Então, o significado do amor que nós temos de Deus, ele é muito maior que o significado que você possa dar para amor de mãe. Porque o amor de Deus, ele vai na raiz da sua vida. Essas palavras, irmãos, elas estão guardadas em nós. Então você tem uma série de coisas que eu fui anotando aqui, né? Você tem a pragma, que quando você fala assim, o amor pragmático, é na verdade um amor a partir da experiência, né? Você vai ter mania também, tem origem, é uma expressão de amor, um amor psicótico. Então cada vez que você vai tendo essas experiências, você vai vendo, caramba, como que desde o início Deus se pensava como um ser de amor. A maior definição que nós temos de Deus é que Deus é amor. João fala isso: Deus é amor, né? Então, hoje, quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa de uma maneira tão complexa. Quando você estuda psicologia, você vai ver a psique humana, você vai definir complexidades de pensamentos que estão dentro de você e que você sequer se lembra deles. Quer um exemplo que você vai estudar na linguística? Você tem 2 dicionários dentro de você, né? Você tem 2 dicionários.
Você tem um vocabulário ativo, que é o do seu dia a dia, e você tem um vocabulário dentro de você, que é um vocabulário passivo. Que vocabulário é esse? São palavras que normalmente você não usa, mas estão lá dentro de você. Estão lá dentro de você. Então, pouco a pouco, você vai tendo essa experiência da descoberta, porque lá dentro você tem esse dicionário passivo e esse dicionário ativo. Quando você precisa, o seu cérebro vai lá e pega palavras do dicionário passivo, lá de dentro. Uma coisa que Freud chamou de inconsciente, mas que não tem um termo muito adequado, mas que a Bíblia já tratava há muito tempo. Jeremias falava isso. Você pega o livro de Jeremias, você vai ver a todo momento ele fazer referência a essa passagem mesmo de Isaías 49. Se não me falhar a memória nesse instante, que já está ficando muito fraquinha, porque não é pela idade não, gente, é pelo cansaço, tá? E Isaías fala uma coisa aqui, 15, diz assim, olha, versículo 16, dessa palavra aí, versículo 16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Que muros são esses? É o inconsciente, coisas que você não conhece sobre você. Sabe que aquele dia que você está dormindo, você está em casa tirando um cochilinho gostoso, de repente você dá aquela tremidinha. Quem já sentiu isso? Uma impressão de que está caindo, não é isso? Não tem? Você consegue explicar isso? Isso é uma coisa atávica, está lá no seu passado. É, na verdade, uma marca do nascimento, de coisas que estão gravadas na sua mente e você não sabe. Há coisas na sua mente que nem a sua mãe sabe, mas Deus sabe. Deus consegue fazer a leitura que está dentro dos seus muros, coisas que estão dentro da sua mente, coisas que às vezes te impedem de fazer algo, porque na verdade alguém está manipulando isso dentro de você. Alguém está mexendo com isso dentro de você. Então a gente precisa começar a descobrir que o amor de Deus é o amor que gera a vida primordial. Não é apenas gerar a vida como ela acontece em você na carne. Você olha a pessoa e fala assim: puxa, como que você parece com seu pai? Né? Puxa, como que você parece com a sua mãe? Não, é essa vida primordial que está dentro de você. Então esse amor de mãe, ele é muito particular. Existe um amor maior, que é o amor de Deus. Você vai falar: pastor, mas nessa noite, no dia das mães, você está falando que o amor de mãe é menor que o amor de Deus? Sim, porque eu estou dizendo que o amor de mãe, ele é um modelo do amor do pai, mas não se compara ao amor do pai. O amor do pai não tem modelos para você. Não tem modelos. E aí, quando Jesus ele estava pregando, ele estava falando do amor de Deus, ele estava falando sobre o poder de Deus, e de repente eles falaram assim: Jesus, lá fora está a tua mãe e teus irmãos. Aí ele vira e fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então ele sai do lado pessoal, ele sai da questão familiar e vai falar algo que vai jogar o assunto exatamente para a universalidade do amor. Deus não veio revelar a sua vida histórica. Deus veio revelar algo maior a cada um de nós, tanto mãe quanto filho. O amor não é uma palavra, o amor é uma experiência de vida. O amor você pode definir com vários significados, você pode interpretar o amor, pode, mas você só vai entender o amor
uma vez que você o experimente através dos gestos de alguém. Amém? O filho só vai descobrir o amor quando ele tiver a experiência materna, quando ele tiver a experiência com a mãe, quando ele tiver a experiência que vem daquela vivência familiar. A gente às vezes até descobre que a melhor maneira de um filho saber o que é o amor de mãe é quando ele efetivamente se torna ou pai ou mãe. Fora disso é muito complicado você explicar. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção é que Jesus não quer apenas dar o privilégio para sua mãe e para sua casa. Não era ali uma situação pessoal. Não era uma questão pessoal. Jesus estava falando, olha, há algo superior a tudo isso. Há algo superior a todas essas coisas, né? O amor, ele vem de uma prática que não deve ficar apenas na sua casa. Não deve ficar apenas nos seus interesses particulares. O que os discípulos estavam achando? Que quando Jesus estivesse sabendo assim, ó, sua mãe está lá fora, ele ia falar, dá licença que eu vou atender minha mãe. Não. A obra de Deus tem prioridade sobre a sua vida. Mãe, ainda que a sua casa seja muito importante, a obra de Deus precisa ser realizada na sua casa. Se você conseguir passar para o seu filho o amor que Deus tem por ele, ótimo, que maravilha. Mas se você não conseguir passar o amor que Deus tem pelo seu filho, de uma forma espiritual, você terá falhado no essencial. No essencial. Por isso que, quando você vê Jesus fazendo referências às coisas assim, muito fundamentais. Jesus vai falar de algo que nós conhecemos da palavra de Jesus, mas que está em Levítico 19, 18. O livro da lei, ele vai ser usado por Jesus para trazer para nós conceitos fundamentais. Olha o Pedro chegando aí, né? Aí, ó. Eu não sei, há uma certa confusão entre o amor de mãe e o amor de avó, né? O amor de avó é bem mais liberal, né? Bem mais liberal. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha como que Jesus foi buscar lá em Levítico algo que nós ouvimos do Evangelho como sendo novidade. Na verdade, o que Jesus está querendo falar para você é que há um amor essencial que é preciso ser experimentado. Não adianta eu definir. Não adianta você ouvir essas coisas se você não experimentar no seu dia a dia. Quando eu pego a palavra que está em 1 Coríntios 13, 4 e 8, diz assim, o amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, nada faz de inconveniente. Olha como que Paulo está falando, a definição que ele está dando de amor, presta atenção, ele está usando uma palavra, que não é o amor eros, mas o amor caritas, que veio dar no português a nossa palavra caridade. E que porque os niteroienses não sabiam interpretar, ali em Charitas tinha um hospital de freiras, que eram as irmãs de Caritas, que é uma ordem religiosa. Aí você olhava para lá, estava escrito Charitas. Onde você vai? Vou lá para Charitas. E deu nome ao bairro. O erro da palavra deu nome ao bairro, né? A pessoa hoje fala assim, onde é? Vou ali em Charitas. Mas é Caritas. Caritas, que significa amor, que Paulo estava usando aqui, porque você só define caritas, só define amor, só define o amor de Deus através daquilo que você experimenta. Você não consegue definir o amor de Deus pelo amor materno, porque o amor de mãe é menor que o amor de Deus. Então, o amor de Deus é paciente, é prestável, não é invejoso, não é arrogante, não é orgulhoso, nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, e vai por aí adiante. Como é que eu defino o amor de Deus? Através da experiência que eu tenho com o meu próximo. Eu posso, diz Jesus, eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu estou vendo. Eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não ajudo a ninguém, se eu não visito ninguém, se eu não colaboro com asilo, eu não vou em orfanato, eu não visito doente. Eu posso dizer que eu sou um cristão avivado? Não, eu vou estar mentindo. Porque eu sou identificado como cristão não pelos dons que eu possa ter. Eu sou identificado como cristão porque eu tenho uma experiência com o amor de Deus. Por isso que Jesus vai falar isso. Vocês serão reconhecidos como cristãos se vocês se amarem como eu tenho amado vocês. Hoje, quando a gente está falando de amor de mãe, eu estou falando de algo que precisa ser experimentado por cada um de nós. O amor de mãe é um amor desprovido de interesses pessoais. Irmãos, desculpa falar isso, se amamentar fosse um negócio fácil, não precisava de propaganda, amém? Não precisava, porque o negócio é tenso, né? E a mulher faz isso, eu vou até falar uma brincadeira, de peito aberto, né? Vai de peito aberto, porque na verdade é o amor, é gerar, é alimentar, é cuidar. Isso é o amor de Deus. A mulher olha o seu próprio filho, irmãos, às vezes você vê aquele menininho sendo trazido à sua presença, você olha para o pai, olha para a mãe e olha para a criança, você fala, misericórdia, Jesus, é feio demais, não é? Dizem assim, não existe criança feia, depende de onde você esteja, depende, tem lugar que tem umas coisinhas meio esquisitas, né? Então a gente olha e fala assim, e a mãe está com aquilo no colo, falando assim, desculpa, aquilo não, né? A mãe está com aquela criancinha no colo, maravilhosa, aquela coisinha quase linda, aí ela fica assim, ai que coisa. Vocês conhecem a história, vou falar para você, da mãe coruja? Sabe por que essa expressão existe, mãe coruja? Alguém sabe? Nasceu de uma fábula, uma águia estava voando e precisava de repente dar um alimento para o seu filhote e não encontrava, e uma coruja virou e falou, dona águia, ali tem comida. Ela foi lá e achou aquela comida e sustentou o filhotinho. A águia chegou para a coruja e falou assim, dona coruja, o meu filhinho estava morrendo e o alimento que eu dei salvou a sua vida. Você é mãe, dona coruja? Ela falou, sou. Então peça o que você quiser. Ela falou assim, dona águia, quando você virar aquele pico, você vai ver um ninho. Nesse ninho tem 3 passarinhos lindos, maravilhosos, encantadores. Não faça mal a nenhum deles e você estará retribuindo o meu favor. A águia falou assim, pode ter certeza que eu não vou tocar nesses filhotinhos lindos. E foi embora. Quando ele curvou no monte, ele olhou, tinha um ninho, com umas coisinhas feinhas, cabeçudas, uma coisa esquisitinha, peladinho. Falou, não, esse aqui não é da coruja, né? E foi, devorou e matou os 3 filhotinhos. A coruja veio voando, falou, você matou os filhotinhos? A senhora falou que eram lindos, que eram maravilhosos, eu não vi isso. Lição da história, o amor de mãe é sempre um amor coruja, amém? Acha sempre que os seus filhotinhos são maravilhosos quando não são. E dessa fábula se criou o que fala assim,
Ah, você é mãe coruja. Se alguém fala assim, você é mãe coruja, porque o filho é feinho, né? O filho é feinho, né? Uma vez eu dando aula, uma menina chegou para mim e falou assim, professor, olha a minha bênção. Aí eu olhei assim, era uma foto, na época não era nem Facebook, era um negócio Fotolog, não era Fotolog? Aí tinha um cara esquisito, espinheiro, parecia cheio de espinha, um nariz grande, meio vesgo. Eu falei, que é isso aqui? Ela falou assim, é minha bênção, meu namorado. Não é lindo? Amor coruja, o amor coruja. Eu estou estendendo isso até o sentido de ser um amor, sei lá, né? O amor de um homem por uma mulher, às vezes é um amor coruja também, de um homem para com a mulher. Mas isso tudo vem dizer para mim o quê? O amor de Deus, ele não se define por palavras. Não se define por palavras. E a gente não pode cair na ilusão de que as palavras têm a capacidade de expressar verdades amorosas. Porque você só vai descobrir o amor verdadeiro através de gestos verdadeiros. Hoje é tão fácil você ver as pessoas falando assim, fulano, amo você, né? Amo tudo isso, né? Amo tudo isso. Desde que esteja de acordo com o que eu quero. Porque a partir dali eu começo a me desviar. Esse amor não é verdadeiro. O amor de Deus, ele não abre exceção. O amor de Deus é a própria exceção. Ele faz tudo por você. Quando Deus fala que conhece os seus muros, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existem áreas da sua vida que foram geradas no inconsciente. Da mesma forma como existem palavras que você não usa, desse vocabulário passivo, por exemplo, você usa no seu dia a dia excelência? Não, porque você não habita esse universo. Mas se um dia alguém falar para você, olha, eu estive com um juiz, aí eu respondi para ele, Sua Excelência, você vai entender, porque essa palavra excelência está lá no seu dicionário passivo, está guardadinho lá na sua mente, você não costuma usar. Quando você lê um texto, às vezes você encontra certas palavras que você sabe o que significa, você só não sabe definir, né? Você não sabe. E aí você passa do dicionário passivo para o dicionário ativo. Há um trânsito de palavras. Agora deixa eu te falar, além do trânsito de palavra, há um trânsito na sua vida de experiências. Quando a experiência é ruim, você não apaga. Essas experiências vão criando muros dentro de você. Aquela mulher samaritana, quando ela estava lá no poço, quando Jesus conversava com ela, o que Jesus fez? Jesus revelou uma série de traumas dessa mulher. Ela já tinha se casado várias vezes e não tinha dado certo. Havia, na verdade, um trauma no interior dela, uma baixa estima. Era um muro, as barreiras que a cercavam. Jesus, ele quebra as barreiras e faz com que você conheça os seus limites, amém? Jesus consegue, sabe por quê? Porque desde que você estava no ventre da sua mãe, desde que você estava capturando todos aqueles sinais do ambiente ao derredor, que Deus já conhecia. Essas coisas foram sendo gravadas, coisas que você talvez não se lembre, mas que marcaram você já no ventre. Quando a mãe sofre uma violência, irmãos, quando a mãe sofre uma violência, a criança que está dentro dela, ela recebe esse impacto. Já se provou que num ambiente saudável, com plantas, se você colocar uma música suave, as plantas, vamos dizer, se alegram. O ambiente fica harmônico. Se a mulher está grávida e está ouvindo muita coisa ruim, essas coisas ruins chegam até a criança.
Mas você sabe disso? Não sabe. Talvez você vá descobrir muita coisa no analista. Você vai falar, eu não sei porque quando meu marido chega perto de mim, eu sinto uma repulsa. Eu não sei porque eu não consigo me expressar com as pessoas. Eu não sei porque que eu tenho uma timidez que me faz cada vez mais fechado dentro de mim. E à medida que você for falando, a palavra tem o poder de ir revelando o que você tem guardado dentro. Esse dicionário que você tem dentro, ele não guarda só palavras, ele guarda sentimentos e emoções que você viveu. O amor de Deus revela em nós a nossa falta de amor. Falta de amor. Por isso que Deus nos amou de tal maneira que Jesus, ele conversando com Nicodemos, ele fala assim, Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nascer pelo Espírito Santo e de uma forma diferente. Não é fazer a mesma coisa, é fazer de uma forma diferente. Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos virou para Jesus e falou assim, mas como pode um cara já sendo adulto nascer, voltar ao ventre da mãe? Ele entendeu nascer de novo como repetir o mesmo gesto. Não. Nascer de novo significa nascer de uma forma diferente. É você deixar Deus fazer algo em você. A maior dificuldade em Deus agir na nossa vida não está naquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. A maior dificuldade é em que eu deixe Deus fazer na minha vida o que Ele quer fazer. Porque os meus muros não estão abertos ao Senhor. Eu me fecho ao Senhor, aí Deus não completa a obra dele. A obra dele precisa ser realizada. E a obra de Deus só vai ser realizada na nossa vida se eu abrir o meu coração. Se eu falar, Senhor, eu reconheço que não está legal, eu reconheço que eu preciso abrir para uma outra realidade. Eu conheço uma porção de gente. Eu vim agora de Itaperuna. Vou falar, eu conheci pessoas, ou reconheci pessoas que já viram na igreja muitas coisas que eu já vi. Conheci pessoas lá, reconheci pessoas que tiveram também o privilégio de estar em circunstâncias que mudaram a minha vida, mas não mudaram a deles. O problema foi com aquela circunstância? Não. Eu me lembro de uma vez ter visitado uma pessoa que estava absolutamente vivendo uma situação vegetativa. Ela estava sentada numa cadeira e a pessoa disse para mim assim, ele não tem reação. Ele não tem mais reação. Eu falei, mas nós viemos aqui porque alguém me pediu para orar por ele. Se a senhora permitir, nós queremos orar por ele. Ele falou, mas a enfermeira falou para nós, ele não reage. Estou falando para o senhor, ele não reage. Ele está ali, ó. Não ouve, não fala, está ali. E aquele homem estava parado na cadeira. E eu falei, a senhora se importa de eu falar com as paredes? Eu quero orar por ele. Ela falou, fica à vontade. Estávamos eu mais 4 pessoas, dentre essas 4 pessoas, uma delas eu encontrei em Itaperuna agora, recentemente. Nós começamos a orar por aquele homem, eu comecei a falar, Espírito Santo, aonde eu não posso chegar, o Senhor pode chegar. Eu comecei a falar para aquele homem, eu quero falar para o Senhor, que Deus perdoou os seus pecados, que Deus ama você, há um amor profundo de Deus por você, ainda que as pessoas tenham magoado você, e a enfermeira lá, olhando para mim, e olhando para o homem, devia estar pensando assim, qual dos dois é mais retardado? E eu falei assim, e eu estou orando agora, eu vou abençoar o Senhor, para que o Senhor possa receber
O amor de Deus no seu coração, o amor de Deus no seu coração. Presta atenção, sabe o que aconteceu naquele homem que não tinha resposta? A lágrima desceu e a mão dele se movimentou em direção a mim. Uma pessoa disse, glória a Deus, eu achei tremendo isso aqui, a multidão falou, glória a Deus, né? Eu contei algo que movimentou a minha vida de intercessão, mudou a minha visão, porque a todo momento eu vejo que Deus está agindo no mundo. Deus não está apenas aqui no livro. Deus, ele deixou escritas coisas aqui, mas ele continua agindo. Qual a diferença daquelas pessoas que estavam comigo? Aquelas pessoas ouviram e viram a mesma coisa, mas o coração estava fechado. O coração estava fechado. Quantas coisas a gente vê Deus fazendo no dia a dia das pessoas e a gente fecha o coração. O amor de Deus está no mundo. O amor de Deus é presença no mundo e nós não conseguimos identidade com esse amor. Não conseguimos. Não existe nada que possa definir o amor de Deus senão pelo gesto. Senão pelo gesto. Aí eu vou ler para você uma passagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 14 a 20. Diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o Senhor. Isto diz o grande Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que está falando a palavra. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, o que Deus está falando aqui? Existem pessoas que são dúbias, são pessoas que não sabem se vão para a direita ou para a esquerda, não são quente nem fria, elas não decidiram ainda, não decidiram, não tomaram a decisão de falar, Senhor, eu quero estar no teu reino. O ladrão, quando estava ao lado de Jesus na cruz, ele não tinha mais nenhuma perspectiva de salvação, ele ia morrer, e ele olhou para Jesus e falou assim, Senhor, eu quero estar no teu reino, lembra-te de mim, quando o Senhor estiver lá. As coisas iam mal, mas ele queria estar no reino de Jesus. Quantas pessoas sequer se decidem por isso? Não tem escolha. Quando você pega a cultura clássica, ela dizia o seguinte, o conceito médio é perfeito. Nem ao extremo da direita, nem ao extremo da esquerda. Isso é cultura clássica. Por isso, uma pessoa, ela tinha que ter equilíbrio. Mas o nosso conhecimento cristão diz que uma pessoa de experiência mediana, não merece entrar no reino, porque ela fica no meio. O médio, a mediocridade vem daí. Pessoa medíocre é aquela que ficou no meio, ela não se decidiu, ela não foi nem para a direita e nem para a esquerda, ela foi espectadora de uma coisa tremenda, mas não teve reação, viu o amor de Deus na vida das pessoas, mas não teve reação, e a palavra continua, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A pessoa fala assim, não, eu estou rico, eu estou bem, eu estou com tudo que me é suficiente. É a palavra do prepotente. O que é prepotência? É aquele que acha que tem uma potência, um poder, uma força que não tem. Prepotente é aquele que acha que é forte e não é. Por isso que você encontra no mundo muitas pessoas prepotentes. São pessoas que acham que não precisam de Deus, não precisam do amor de Deus. Como às vezes você vê o filho falar para a mãe, eu não preciso do seu amor, eu vou tomar outro caminho.
Como um dia na história de Jesus, aquele filho disse para o pai: pai, me dá minha herança, eu quero sair fora. Esse pedido do filho pródigo para o pai, ele tem um significado de morte, porque herança é quando a pessoa morre. Quando ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança, ele falou: para mim você morreu, pai. Para mim você morreu, eu vou cuidar da minha vida. E é assim que o prepotente fala com Deus: escuta uma coisa, a vida é minha herança, você é morto, eu não quero saber. E vai para ter outras experiências. E depois você percebe, e sempre percebe, que dinheiro, poder, posição social não traz para você as respostas que o seu coração precisa. Amém? Lições de Jesus para mim, para você, nessa noite. Quando nós estamos comemorando o Dia das Mães, eu estou falando para você que o amor de Deus excede o amor de mãe. Que o amor de Deus é um amor tão grande, que é um amor que te trouxe como adoção. Né? Adoção. Você era criatura e Deus te adotou. Deus falou assim: Ele vai, a partir do momento em que o meu filho derramar a graça sobre ele, ele vai ficar parecido comigo. Né? João 1,12, a palavra diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Não. Somente aqueles que receberam a Jesus, porque só Jesus pode nos levar a Deus. Ah, pastor, eu não creio assim. Eu creio, pastor, que todos os caminhos levam a Deus. Você crê que a palavra é verdadeira? Você crê que Jesus é verdadeiro? Creio. E ele disse então, meu querido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não crê nisso, você chama Deus de mentiroso. Só aqueles que recebem a Jesus, que creem no seu nome, é que recebem o poder de se tornarem filhos de Deus, filhos por adoção. A palavra filhos aí vem do grego tekna, que quer dizer gerado por amor, dá relevância ao fato de ter nascido. Você, quando aceita Jesus, quando você coloca Jesus como seu Salvador, você está aceitando esse sacrifício. E aí Deus começa a intervir na sua vida. E a intervenção de Deus acontece pelo amor e não vem por palavra. Não é por palavra. Ele muda a vida das pessoas, porque o amor, ele muda, ele transforma. Quando você quer brigar com alguém e a pessoa olha com amor, o amor quebranta o coração. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus, ele falou assim: eu já faço todas as coisas. A palavra diz que Jesus olhou para ele com amor, com misericórdia, e o coração dele foi quebrantado. Em Gálatas 3, 25, 26, vem confirmar essa palavra que eu estou trazendo para você hoje. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio ou de senhor, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo de escravidão, porque nós estamos aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Irmãos, 1 Pedro 1,23, para a gente encerrar essa palavra, para que a gente possa fazer a nossa homenagem. 1 Pedro 1,23. Presta atenção. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Você vai renascer não por coisas corruptíveis, aparentes, mas por coisas espirituais que têm poder de transformar a nossa vida. Tem poder de transformar a minha, transformou a minha e há de ter poder de transformar a sua. Amém? E mais, digo mais a você, isso é tão tremendo, irmãos, é uma experiência tão fabulosa que eu não consigo passar para você por palavra. A grande dificuldade do cristianismo é que você só vai entender quando você tiver uma experiência face a face com Jesus. Eu posso encher você de filosofia, eu posso encher você de conceitos, mas se você não disser para Deus, Deus, faça em mim, Deus, eu quero caminhar em tua direção, nada acontece. O Espírito Santo, ele está aqui para que você possa abrir o seu coração. Eu vou orar por você, eu quero orar com você, e eu quero muito que o poder de Deus chegue até o teu coração.